Eu sou um rapaz de 18 anos. Tenho um pastor alemão extremamente grande que precisa ser levado para passear cerca de 3 vezes ao dia por 1 hora. Sou bastante robusto e no dia deste encontro eu estava usando uma jaqueta de couro preta, muito grande, com jeans pretos justos. Minha casa fica perto de um grande parque e levo meu cachorro lá todos os dias. Sempre pego um caminho isolado, em vez do principal. Existem 2 desses caminhos paralelos entre si, distanciados cerca de 20 metros um do outro. Um deles leva a um rio, onde também há uma casa abandonada. O outro se estende sobre este último. Saí de casa com meu cachorro por volta das 13 horas. Peguei o caminho principal até chegar aos 2 caminhos isolados. Eu costumo seguir o mais próximo do rio, para que meu cachorro também possa dar um mergulho na água. Enquanto eu caminhava, ouvi alguém falando do caminho acima. As vozes vinham de um canto que eu estava prestes a alcançar. Imediatamente, prendi a coleira do meu cachorro como precaução e comecei a subir a colina lentamente, me preparando para virar a esquina. Enquanto eu procurava pela fonte do ruído, vi uma mulher com um blazer rosa sentada no chão conversando com outro homem também sentado no chão. Percebi, no entanto, que algo estava errado. A mulher estava sorrindo, enquanto o homem, mais para o meio da colina, estava com uma bicicleta tombada ao lado dele. Parecia que acabara de acontecer um acidente. O caminho não estava escorregadio, mas era íngreme e estreito. O declive nessa seção era de cerca de 8 metros. Foi nesse momento, enquanto me aproximava lentamente deles, que ouvi a senhora de rosa dizer: "Alguém está vindo." O homem respondeu com algo que não consegui ouvir claramente. "Como você sabe?" respondeu a mulher. Meu cachorro começou a chorar e se afastou do caminho, puxando a coleira para investigar. Imediatamente, eu o puxei de volta e perguntei à mulher se estava tudo bem. Ela não respondeu, apenas sorriu para mim e depois olhou novamente para o homem ao seu lado, que era careca e mais velho. Ficamos nos encarando por um segundo, e eu a observei bem antes de continuar a caminhada, ao longo do caminho. Como eu disse, ela estava usando esse blazer rosa brilhante, com calças camufladas e grandes botas. Devia ter pelo menos 40 anos. Se você já viu os filmes de Harry Potter, pense em Dolores Umbridge, então terá uma ideia mais clara de sua aparência. De qualquer forma, continuei minha caminhada até chegar ao fim do caminho. Depois desse ponto, você pode decidir se quer continuar a caminhada ou voltar. Decidi voltar, mas desta vez pelo caminho principal. Comecei a caminhar de volta para casa, mas senti no estômago que precisava voltar. Afinal, aquele homem poderia estar ferido e a mulher poderia ter sido simplesmente intimidada pela minha presença repentina ou pelo meu cachorro grotescamente grande. Enquanto eu voltava de longe, vi a senhora de rosa parar 2 garotos. Acredito que eles não tinham mais de 12 anos. Me aproximei rapidamente e ouvi a mulher dizer algo como: "Ele caiu e não consegue se mexer. Por favor, vocês podem me ajudar?" O estranho é que o homem não estava mais no mesmo lugar de antes. Da perspectiva deles, eles não podiam vê-lo, mas eu sim, e naquele momento fiquei chocado, pois vi o homem caminhando rapidamente com sua bicicleta em uma parte mais íngreme, para depois se deitar no chão e jogar a bicicleta ao lado dele, como se estivesse simulando uma queda. Aquela mulher estava seduzindo aqueles meninos para que fossem ajudar o homem, que claramente estava ileso. Decidi imediatamente voltar ao caminho deles e ajudar aqueles meninos. Tentei até usar o celular, mas não havia sinal naquela área do parque. Depois de caminhar rapidamente, alcancei a mulher e a vi discutindo com o homem. A conversa deles foi mais ou menos assim: "Temos que ir embora. Se não fosse uma idiota assustadora, aqueles meninos teriam vindo." "Ei, você disse que não podíamos enfrentar aquele cara grande com o cachorro." Nesse momento, entrei em pânico. Eles já tinham me visto e me aproximei rapidamente. Eu tinha que ultrapassá-los rapidamente.
Puxei a coleira do meu cachorro para mantê-lo o mais próximo possível de mim enquanto percorria aquele caminho largo, pouco mais de 1 metro. Aparentemente, a mulher afirmava que seu marido tinha caído de bicicleta e precisava de ajuda. Mas os meninos não caíram na história. Nunca mais voltarei para aquela parte da floresta por um bom tempo, e espero que a mulher de rosa e o homem tenham sido capturados. Esta é uma história que nunca mais contarei, porque a maioria das pessoas se sente desconfortável ao ouvi-la ou faz comentários bem intencionados sobre o que eu deveria ter feito na situação, sem realmente entender como funciona sua mente quando você está em um pânico absoluto. Eu morava em um apartamento relativamente agradável no centro e trabalhava como técnica oftalmológica. Cheguei em casa do trabalho na minha hora usual, por volta das 16h30. Abri a porta e entrei. Coloquei meu telefone, carteira e chaves na ilha da cozinha, ouvindo minha pesada porta de metal se fechar barulhentamente atrás de mim, e comecei a fazer algumas tarefas domésticas. Eu nunca esqueci de trancar minha porta uma vez em 5 anos, até aquele dia. Atravessei meu banheiro e entrei no meu grande closet, começando a pendurar a roupa que tinha lavado no dia anterior. Enquanto isso, a porta de casa abriu e eu sorri, surpresa, pensando que era meu marido voltando para casa um pouco mais cedo. "Estou aqui, amor", eu disse alegremente, mas fui recebida pelo silêncio. Lentamente, comecei a sentir aquela sensação de que algo não estava certo. Tentei mandar essa sensação embora, me convencendo do que o meu marido simplesmente não me ouvira. E saí para a sala de estar. Mas quando cheguei na cozinha, percebi que do outro lado da ilha da cozinha estava um completo estranho. Era um homem mais velho do que eu, na casa dos 50 anos, mas é difícil para mim lembrar os traços ou detalhes exatos do rosto. Ele simplesmente estava lá, me encarando, sem capuz, sem armas, apenas olhando para mim. Perguntei para mim mesma se ele tinha entrado no apartamento errado e estava prestes a se desculpar e sair, mas enquanto continuava a me encarar, percebi que precisava fazer algo além de apenas ficar ali, de boca aberta, olhando para esse estranho na minha casa. Me aproximei dele, tentando ser o mais ameaçadora possível, o que era difícil, dada a minha estatura. Tentei engrossar a voz e mandei que ele saísse do meu apartamento. Ele simplesmente me ignorou como se eu não tivesse falado. Então, começou a pegar minhas coisas. Meu celular, minhas chaves, minha carteira. Ele os pegou metodicamente e os colocou no bolso. Foi então que percebi que essa pessoa era realmente perigosa. Eu era ingênua o suficiente para ter duvidado da má índole dele, até aquele momento. Avancei em direção ao único outro dispositivo que eu tinha e que me permitiria obter ajuda: meu computador. Tive que dar alguns passos em direção ao intruso para alcançá-lo, mas ainda estava a 5 metros de distância dele. Então sabia que poderia agarrá-lo e correr antes que ele pudesse me alcançar. Quando peguei o computador e me virei, percebi que ele se moveu em minha direção. Corri de volta para o banheiro, porque era o único lugar para onde eu poderia ir, e tranquei 2 portas entre nós: minha porta do banheiro e a porta do corredor. Bati e tranquei a primeira porta, e em poucos segundos ouvi ele mexendo na porta, tentando abri-la. Entrei rapidamente no closet e tranquei também aquela porta. Em seguida, abri meu computador e enviei uma mensagem para meu marido pelo WhatsApp. Enviei mensagem após mensagem, implorando para ligar para a polícia e dizer que havia um intruso no apartamento. Ele recebeu as mensagens em poucos minutos e disse que sairia imediatamente do trabalho. Esperei e esperei, até que a porta do banheiro abriu e o homem desconhecido entrou. Ele se aproximou da porta do closet e começou a tentar arrombá-la também. Esta é a parte em que as pessoas geralmente começam a me dar conselhos sobre o que eu deveria ter feito. Mas tudo o que posso dizer é que eu estava congelada pelo medo e pelo choque. Não sei, mas não gritei, não chorei.
Não procurei uma arma naquele armário escuro. Não reforcei a porta, nem tentei mantê-la fechada. Simplesmente me ajoelhei no meu armário e esperei para morrer, porque sabia que era o que ia acontecer. As pessoas gostam de me dizer que eu morava em um apartamento. Então, certamente, se eu gritasse, alguém ouviria e viria me ajudar, certo? Certamente, havia algo pesado o suficiente no armário para usar como defesa. Até mesmo o laptop que eu tinha machucaria se eu o jogasse em alguém. Por que eu não fiz nada? Eu realmente não tenho uma resposta para isso. Mas a porta do armário milagrosamente resistiu. Ouvi passos frustrados, voltando para a área de estar do meu apartamento. Ouvi coisas se quebrando, garrafas se estilhaçando, minhas gavetas, geladeira e armários sendo arrombados enquanto coisas eram jogadas pelo ar. Eu estava sentada naquele armário, chorando silenciosamente, querendo sair, mas sentindo que a morte era inevitável. Me sinto muito mal pelo meu egoísmo naquele momento, mas enviei uma mensagem para minha mãe, que morava a 15 horas de carro, e disse a ela o que estava acontecendo. Eu queria desesperadamente conforto e lhe disse o quanto a amava. Não sou uma mãe, mas posso apenas imaginar o medo e a impotência que causei a ela, sabendo que sua filha estava em perigo e que não havia nada que ela pudesse fazer para ajudar. Ela me mandou mensagens, constantemente, implorando-me para continuar respondendo. Eu disse que faria isso pelo maior tempo possível, mas também disse a ela para dizer aos meus irmãos que os amava e para ajudar meu marido a superar qualquer coisa que acontecesse. O intruso recomeçou a mexer na porta do armário, murmurando palavras desconexas que eu mal conseguia distinguir. Lembro-me de ter esperança de que a polícia chegasse ao apartamento antes do meu marido, para que ele não fosse quem me encontrasse em qualquer estado em que o invasor me deixasse. A porta da frente se abriu novamente e era meu marido gritando por mim. O intruso saiu novamente para a sala de estar, onde estava a porta da frente. Nesse momento, eu abri a porta e corri para fora do armário e encontrei meu marido no chão, lutando com ele. O homem continuou murmurando, às vezes gritando, mas nunca oferecendo muita resistência. Tudo isso é confuso para mim. Lembro-me de sentir como se a sala estivesse girando, cheia de medo, principalmente pelo meu marido. Nesse ponto, finalmente a polícia encontrou o apartamento. Levou cerca de 25 minutos para chegarem, o que ainda me deixa boquiaberta. Sei que o tempo parece se mover lentamente em situações assustadoras. Então pensei que teria sido menos. Mas desde que meu marido os chamou, foram 25 minutos angustiantes. Isso nunca deixou de me impressionar como o tempo de resposta para uma invasão doméstica foi excepcionalmente longo. Eles levaram o homem para fora do meu apartamento. Passei entorpecida pelo processo de fazer um relatório à polícia, contando o que aconteceu. Um dos oficiais comentou que eu deveria sempre manter minha porta de casa trancada. Tenho certeza de que ele viu essa situação terminar de forma diferente para outras mulheres. Dentro de 30 minutos, o incidente mais aterrorizante da minha vida havia terminado. Mas carreguei o medo, a violação, a ansiedade de ter alguém intrometendo-se em meu espaço. Por anos. Se aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Se algo semelhante aconteceu com você e você ainda está lidando com as consequências, como noites sem dormir, ficar acordado ouvindo sons, pesadelos ou verificar constantemente as fechaduras, saiba que não está sozinho. Mas, por favor, continue seguindo em frente, porque há sempre algo positivo, mesmo quando as coisas estão difíceis. Os eventos que mencionei realmente aconteceram. Acho que, desde pequena, acredito em fantasmas, porque minha mãe sempre falou sobre suas experiências de infância. Mas, com toda certeza, um evento em especial o solidificou. Eu estava num cinema, onde meu ex-namorado trabalhava. Era por volta das 2 da manhã e várias pessoas,
estavam saindo depois de um filme que havia começado na meia-noite. Como os banheiros individuais estavam ocupados e eu estava apertada para fazer xixi, caminhei até o lado oposto do cinema para procurar um banheiro vazio. Eles não exibiram filmes da meia-noite nesta ala, então estava deserta. Este banheiro tinha 2 cabines e uma área de pia. Percebi que outra pessoa estava lá quando entrei. Parecia uma criança que estava de pé na cabine menor, em frente ao banheiro, com a porta parcialmente aberta. Me pareceu que ela estava com um casaco vermelho, talvez lã. Eu entrei no segundo banheiro para deficientes. Enquanto eu estava no banheiro, a criança começou a bater na divisória dentro de sua cabine, bem onde o papel higiênico estava montado na minha cabine. A partição era frágil, então, mesmo que ela não estivesse batendo com muita força, estava chacoalhando a cada estrondo. Neste ponto, eu estou super irritada. Hoje eu diria, só um minuto, querida. Eu posso te ajudar a voltar para sua família quando eu sair. Mas eu tinha 18 anos e ainda não sentia nenhuma obrigação de ser legal com as crianças. Eu também fiquei irritada com essa mãe-pai teórico, por não cuidar do filho deles e torná-lo um meu problema. Mas eu sabia que, de qualquer forma, eu acabaria levando-a de volta para seus pais, é claro. Não foi muito estranho para mim ver aquela menina ali, porque já no passado havia visto outras crianças, filhos de alguns funcionários, e eu também tinha visto outras pessoas naquele dia com crianças, assistindo à última sessão. Embora geralmente houvesse filmes com restrição de mais 16. Agora que reflito bem, percebo que deveria ter achado a situação estranha, pois se houvesse algum filho de um funcionário naquela noite, correndo por aí, com certeza o teria visto. No entanto, naquele momento, não me alarmei com isso. A batida continuou enquanto eu lavava as mãos na pequena pia, localizada dentro da cabine para deficientes. Já sem paciência, abri a porta da minha cabine e a batida parou imediatamente. Então olhei ao redor, procurando pela menina, mas nem a sombra dela. Isso era impossível, considerando o fato que eu abri a porta enquanto ela ainda estava batendo na minha cabine. Como ela poderia sair tão rápido? E ainda sem fazer barulho nem nada? Impossível. Eu surtei. Saí imediatamente do banheiro e andei pelo corredor, até alcançar os funcionários. E contei o que havia presenciado. Meu ex correu para dar uma olhada, mas estava vazio. Todos nós começamos a conversar a respeito e olhar em toda aquela ala. Havia uma fileira de portas de saída de vidro naquela ala, mas elas estavam trancadas com um tipo de corrente desde as 22h40. Se alguém tivesse saído das portas de emergência do cinema, um alarme teria disparado. Eu não estava bêbada, nem havia feito uso de nada. Não tenho histórico de alucinações ou outros problemas médicos passados ou presentes. Quando entrei no banheiro, não sabia nada sobre a presença de fantasmas naquele cinema moderno. Nem estava procurando ou pensando neles. Na verdade, eu queria ir para casa e fiquei irritada, porque meu ex continuava conversando com todos. Então, a conversa mudou, e alguns funcionários me contaram suas histórias sobre a Sala 8, bem ao lado daquele banheiro, incluindo um caso em que algumas cadeiras que estavam empilhadas, como de costume, acabaram virando de cabeça para baixo e equilibradas nas prateleiras de uma sala de armazenamento que era acessível atrás da Sala 8. Esse funcionário me contou que tiveram que usar uma escada que estava armazenada em outro lugar e pediu ajuda de outros funcionários para alcançar as cadeiras e colocá-las de volta no lugar correto. Ele afirmou que, no início do turno, as cadeiras estavam empilhadas normalmente naquela sala de armazenamento. Também alertou para o perigo da situação, pois as cadeiras eram pesadas e mal posicionadas, podendo cair na cabeça de alguém. Nunca consegui encontrar outra explicação para esse encontro. Eu não sei quem era aquela menina, mas eu gostaria de ter perguntado para ela o que queria. Minha mãe é de uma região montanhosa do meu país,
onde as comunidades são muito próximas umas das outras e compartilham crenças semelhantes. É um lugar encantador para visitar. Tenho ido lá todos os anos desde que nasci e tenho um forte vínculo com o lugar e a casa. Isso começou quando eu tinha cerca de 11 anos. Embora eu não me rotule de cético, nunca tive medo de fantasmas quando criança. Minha mãe costumava dizer que, muitas vezes, eu brincava no escuro sozinho, com o meu amigo imaginário. Eu me sentia tão confortável na casa da minha avó. Mas, de repente, em um ano específico, comecei a ficar paranoico e relutava em andar sozinho ou ficar em um quarto sozinho. Não queria que nenhuma janela ficasse aberta no meu quarto. Isso surpreendeu a todos. E minha mãe até me repreendeu por isso. Comecei a ter pesadelos e terrores noturnos. Acordava suado sem me lembrar de detalhes dos sonhos. Chorava enquanto dormia. E quando acordava, não conseguia explicar o motivo do choro aos meus familiares. Nunca tive histórico de sonambulismo. Após retornar de uma dessas férias, comecei a perceber sombras no canto do olho, principalmente quando estava em casa. Mas eu não ficava com medo e até brincava com meu pai, dizendo que estava ficando louco. Essas sombras apareciam regularmente e sempre eram as mesmas, mas na época não dei muita atenção a isso. Uma das sombras que me recordo é a de uma mulher com roupas escuras e cabelos longos. Quando voltei para a casa da minha avó nas férias seguintes, a paranoia retornou. Comecei a dormir com a luz acesa, algo que nunca fiz antes. Sempre gostei de dormir no escuro total, confiança que aprendi com meu pai. Minha mãe me contou que uma noite acordei gritando, dizendo que alguém estava segurando minha perna, mas eu não me lembro disso. Durante esse tempo, algo muito inexplicável aconteceu. Temos um espaço onde toda a família se reúne para jantar. O corredor do lado de fora é iluminado por uma única luz e não é permitido entrar na sala com chinelos de rua. Uma noite, depois do jantar, eu e minha tia encontramos um escorpião morto dentro do meu chinelo. Minha tia, surpresa, o descartou. Eu não estava tão assustado, apenas curioso para ver um escorpião de verdade. Porém, meu humor mudou rapidamente quando isso aconteceu novamente, nas 2 noites seguintes. Em 3 noites consecutivas, encontramos escorpiões perto dos meus chinelos. Isso nunca aconteceu antes e nunca mais aconteceu desde então. Depois disso, tenho uma vaga lembrança de ter sido levado por minha bisavó, que não falava a mesma língua que eu, a um templo budista para conhecer um monge. Essa lembrança parece muito vívida para mim, mas minha mãe diz que nunca aconteceu. Mas eu lembro muito bem que minha avó me levou ao templo para orar sobre essa experiência, e depois disso, todos esses estranhos eventos pararam. Os terrores noturnos, a paranoia e as figuras desapareceram. Até hoje, nenhum desses hábitos voltou a ocorrer. Ainda visito a casa da minha avó e agora durmo na escuridão sem medo. Na época, nada disso parecia estranho, mas olhando para trás, estou um pouco confuso. Então, acabei de terminar a prova das 6h30 da tarde, realizada na ala superior do prédio da nossa escola. A ala superior tem as salas de aula. A ala inferior abriga o saguão e tem um elevador à esquerda e uma escada no extremo direito. Como o prédio tem paredes de vidro e luzes de Natal espalhadas por toda a fachada de vidro, a manutenção desliga as luzes da ala inferior após as 6 da tarde, puramente por motivos estéticos. As luzes de Natal ao ar livre realmente se destacam. De qualquer forma, acabei de terminar minha prova, que foi realizada na sala 402. Fui um dos primeiros alunos a terminar a prova. Quando saí da sala de exames, estava sozinho e fazendo meu caminho para a ala inferior, onde fica o saguão. Estava pronto para descer a escada, quando o elevador, bem atrás de mim, simplesmente se abriu. Olhei para trás e estava tão iluminado
que iluminou todo o saguão escuro. Mas não havia ninguém no saguão além de mim, e ninguém estava dentro do elevador aberto. Notei que o botão de chamada também estava aceso, e indicava que estava descendo. Pensei comigo mesmo. Talvez alguém tenha saído muito rápido e acidentalmente apertado 1 ou 2 botões antes de sair. Achei estranho, mas não dei importância. Continuei descendo até o 3º andar pela escada, e assim que cheguei ao saguão do 3º andar, o elevador se abriu novamente. Passou uma luz incomum, brilhante, do outro extremo do corredor. Olhei novamente e vi que mais uma vez não havia ninguém dentro do elevador e ninguém estava no saguão. Mais uma vez, o botão de chamada estava aceso, como se tivesse sido pressionado, e indicava que estava descendo. Nesse ponto, eu estava ficando nervoso e simplesmente não conseguia olhar para aquele elevador por muito tempo. Mantendo os olhos nos meus sapatos, desci a escada até o 2º andar. Foi quando aconteceu pela 3ª vez. As portas do elevador se abriram assim que alcancei aquele 2º andar. Ele lançou sua luz sobre todo o saguão e, mais uma vez, mostrou que não havia ninguém dentro do elevador. Ninguém estava lá e ninguém estava no saguão, o que significava que ninguém poderia ter pressionado aquele botão, e ainda assim ele continuava descendo. Não havia ninguém lá, e no entanto eu tinha a sensação inabalável de que alguém estava me encarando de dentro daquele elevador. Corri, o mais rápido que pude, até o térreo. Desta vez fui mais rápido que o elevador. O térreo, que estava vazio, também estava sem luz. Mas as portas principais que levam para fora permitiam um pouco de luz e barulho. Saí do prédio o mais rápido que pude e só consegui relaxar alguns passos fora do prédio. Foi então que um colega de classe me chamou dos bancos, logo fora do prédio, e senti um alívio instantâneo. Agora que terminei de escrever isso, acabei de lembrar que durante nossas provas do meio do ano, um dos fiscais de uma prova noturna nos disse que uma vez viu o fantasma de um menino dentro da sala 401. A sala 401 fica ao lado da sala onde fiz minha prova. Isso virou um rumor bobo por um tempo, mas ninguém realmente deu muito crédito a isso. Olá a todos. Meu nome é Guilherme. A história que estou para contar é muito forte e espero do fundo do meu coração que vocês não me odeiem. As decisões que tomei na vida foram motivadas por amor. Quando criança, eu vivia à sombra da pobreza. Cresci no pequeno povoado de Sumaré, na Bahia, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Meus pais trabalhavam arduamente, mas mal conseguiam colocar comida na mesa. À medida que eu crescia, eu via meus sonhos escorrendo pelos meus dedos. Mesmo assim, eu não perdia as esperanças e me dedicava aos estudos para encontrar um propósito na vida. Eu tinha muita ambição. Eu não me conformava em não ter nada para brincar. Eu sonhava em ter um videogame, mas não. Minha vida era estudo e trabalho na roça. Desde cedo, alimentei o desejo de escapar deste ciclo interminável de miséria e alcançar o sucesso. Eu queria ser alguém que pudesse mudar minha própria história, mas não só a minha, a de minha família também. Mas como eu podia mudar meu estilo de vida se eu morava no fim do mundo, onde eu ajudava meu pai na sua pequena roça, plantando e colhendo para nossa família ter o que comer todos os dias? Minha mãe fazia doces e cocadas e percorria 5 quilômetros todos os dias para vender na cidade de Piritiba. Lá ela tinha alguns clientes, fiéis, tanto na escola quanto na prefeitura. Já meu pai cuidava da roça. Tirava o leite das suas 4 vaquinhas magras para vender nas redondezas. Infelizmente, a concorrência era grande. Para deixar a nossa situação ainda pior, uma certa manhã de sábado, meu pai acordou muito mal e precisou ser internado às pressas. Nessa época eu tinha 16 anos. Os médicos nos deram uma terrível notícia. Eles disseram que, de acordo com o raio-x,
Meu pai estava com um tumor cerebral e precisava se operar urgentemente. Porém, as condições daquele hospital eram bem precárias e não seria possível operá-lo ali. E para piorar, deveríamos aguardar surgir uma vaga no Hospital Geral, que ficava a aproximadamente 320 quilômetros da nossa cidade. Fiquei arrasado. Meu pai me chamou no quarto e pediu aos médicos que nos deixassem a sós por alguns minutos. Chorando, ele me disse que não tinha muito tempo de vida e me implorou que cuidasse da minha família. Ele falou que eu precisava ser forte, pois havia chegado a sua hora, e me disse que tinha certeza que não iria sobreviver devido a uns erros do passado. Eu disse que ele não tinha culpa nenhuma por ter adoecido e pedi que ele tivesse forças, pois logo logo iria sair dessa. Mas ele estava inconsolável e repetia que era o seu fim. Os médicos interromperam nossa conversa, alegando que ele precisava tomar algumas medicações e pediram que eu me retirasse. Eu era seu filho mais velho. Nós dois éramos muito unidos, apesar de sonhar em ir embora da casa dele para estudar e me tornar alguém. Eu sonhava em ser médico e depois que meu pai adoeceu, eu me convenci que eu queria estudar para salvar vidas. Eu precisava encontrar forças para poder cuidar de Felipe e José, meus 2 irmãos, de 9 e 11 anos. O que deixava tudo ainda pior era que não tínhamos quase mais nada para comer em casa, pois a colheita e a venda das mercadorias eram feitas por meu pai. Minha mãe vendia cocada e doce de leite, mas, sem o material necessário, não tinha como preparar nada. Então, na manhã seguinte, saí de casa bem cedinho e me dirigi à nossa pequena roça, que ficava um pouco afastada do povoado, para buscar ovos, leite e algumas frutas. Enquanto eu caminhava pela estradinha de barro, tive a sensação de estar sendo observado. Olhava para trás e só via mato. Apesar de ser muito corajoso na época e não ter medo de fantasmas, a sensação de estar sendo seguido era muito forte. Em um determinado trecho, tive uma ligeira impressão de ter ouvido alguém chamar pelo meu nome, mas eu continuava a olhar para trás e não via nada. Receoso, apressei meus passos. Quando avistei a cancela do nosso terreno, me senti mais aliviado. Corri até o galinheiro e peguei alguns ovos. Em seguida, me dirigi até o velho celeiro para pegar o leite. Enquanto eu fazia a ordenha, vi um senhor alto e magro se aproximar. Ele usava um lindo terno preto. Ele se apresentou e disse que se chamava Sr. Crowley. Eu disse meu nome e avisei que não tinha tempo para conversar, pois precisava retornar para casa. Ele ficou me observando trabalhar. E no momento que eu estava saindo do celeiro, ele disse que tinha algo muito sério para me falar e que nossas vidas dependiam disso. Com isso, ele conseguiu minha atenção. Ele tinha uma proposta irrecusável a me fazer, mas me alertou que ele só iria falar uma vez e que por esse motivo eu deveria ficar calado. Por conta da palavra proposta, eu o interrompi e disse que ele podia ir embora, caso estivesse pensando em comprar nosso terreno. Mas ele não me deu ouvidos e continuou falando, me olhando seriamente nos olhos. Ele disse que a proposta era valiosa e que caso eu aceitasse, eu e minha família iríamos ficar ricos. Nesse momento decidi dar atenção ao que ele tinha para falar. O Sr. Crowley me olhou seriamente e começou a dizer que a vida de meu pai estava no fim e que estava naquela cidade para levá-lo. Com raiva, pedi que ele se retirasse, pois caso meu pai sobrevivesse àquela maldita doença, não aceitaria que nenhum homem ameaçasse tirar sua vida. Porém, ele não se calou e continuou a falar. Aquele sinistro senhor contou que há 20 anos meu pai fez um pacto com ele. Porém, um mês depois, meu pai havia se arrependido e rompido o contrato. Enquanto o Sr. Crowley contava detalhes da vida do meu pai, lembrei de que realmente ouvi algo sobre meu pai ter ganhado na loteria antes de eu nascer e que o dinheiro sumiu misteriosamente do banco. Tornei a repetir para que ele fosse embora, pois eu não tinha tempo para ouvir histórias mentirosas sobre o passado do meu pai e precisava voltar para casa para levar alimento para minha família. Assim que terminei meu trabalho, dei-lhe as costas.
Antes que eu pudesse sair do celeiro, ele falou em alta voz que se eu quisesse meu pai vivo, eu deveria aceitar sua proposta. O Sr. Crowley disse que naquela noite meu pai entraria em coma e me daria 24 horas para que eu mudasse de ideia e aceitasse seu acordo, pois essa era a única chance de meu pai sobreviver. Curioso, perguntei qual seria a tal proposta. Nesse momento, o Sr. Crowley tornou a repetir que salvaria a vida de meu pai. E tudo isso dependia de mim, além de prometer que ficaríamos ricos. Intrigado, perguntei o preço que eu deveria pagar por isso. Nesse momento, ele disse que não seria algo tão difícil e falou que eu deveria lhe entregar algumas almas de inocentes em troca. Eu sorri e perguntei se ele estava ficando louco. Jamais tiraria a vida de alguém. Mas ele complementou me perguntando se a vida de meu pai não era mais importante. Por que diabos me perguntas isso? Claro que a vida da minha família é mais importante que tudo, respondi. Depois disso, ele me disse que eu deveria lhe agradecer, pois além de salvar meu pai, eu iria me tornar um médico de sucesso, caso aceitasse. Caso contrário, eu iria viver naquele mundinho, vendendo leite para nos sustentar. Naquele momento, até me surpreendi, pois nunca havia falado a ninguém sobre o meu sonho de ser médico. Com a certeza de que o Sr. Crowley era um velho gagá, saí do celeiro e voltei para casa sem nem olhar para trás. Como éramos pobres, em nossa casa não havia telefone. Nosso único meio de contato com o mundo externo era através do telefone da vizinha Dona Maria. Ela era dona do único mercado que havia no povoado. Por volta das 11 da noite, recebemos um telefonema do hospital contando sobre a piora do quadro do meu pai. Sensibilizada, Dona Maria nos levou ao hospital. Ao chegar lá, os médicos nos disseram que meu pai estava em coma. Foi nesse momento de desespero e vulnerabilidade que tive certeza de que deveria aceitar a proposta daquele velho senhor, que mudaria minha vida para sempre. Ele me prometeu riqueza, poder e sucesso, mas o mais importante era salvar a vida do meu amado pai. Eu hesitei no início, é claro, mas a perspectiva de mudar meu destino e o da minha família era irresistível. Eu não acreditava nesse tipo de coisa, mas não custava arriscar, né? Então, na manhã seguinte, corri até a casa da roça e, sem nem pensar duas vezes, assinei o pacto, selando meu destino com tinta vermelha e sangue. Sr. Crowley me fez prometer que nunca contaria sobre nosso encontro para ninguém. Eu concordei. Ele disse que não tinha pressa. Eu não levei a sério essas promessas, mas naquele momento, o que eu queria era que meu pai sobrevivesse, e eu toparia qualquer coisa para isso. Eu deixei bem claro que caso meu pai não melhorasse em 48 horas, o pacto estava cancelado. Ele me olhou seriamente e deu um leve sorriso sinistro. Combinamos de nos encontrarmos a cada 3 anos no celeiro, um dia depois que eu cumprisse a minha parte do pacto. Eu perguntei a ele como eu poderia contatá-lo, caso algo desse errado. Sr. Crowley me disse que caso isso acontecesse, eu deveria preparar um pequeno altar no meu quarto, ou em qualquer outro lugar silencioso e com pouca iluminação. Nele, deveria conter um espelho, velas e um cálice, onde eu deveria fazer uma oferenda pingando algumas gotas minhas ali dentro. Em seguida, deveria chamá-lo pelo verdadeiro nome dele, por 3 vezes consecutivas, que por medo não posso mencionar. Infelizmente, fui obrigado a concordar com as regras. Depois disso, voltei para casa e aguardei ansiosamente. Não preguei o olho naquela noite. Na manhã seguinte, recebemos a notícia de que meu pai havia sido transferido no meio da noite e que a cirurgia estava sendo realizada. Minha mãe e eu deixamos Felipe e José na casa de parentes e nos dirigimos à rodoviária. Ao chegar no hospital, recebemos a notícia de que a cirurgia havia sido um sucesso. Conforme os dias iam passando, meu pai só melhorava, e dentro de 15 dias, ele recebeu alta. Apesar da notícia ser muito boa, eu sabia que isso tinha um preço muito caro a se pagar, mas tentei deixar o barco rolar para ver se realmente minha vida mudaria.
Eu tinha a esperança de que as palavras do Sr. Crowley não passassem de um simples blefe, pois, sinceramente, não tinha como eu me tornar o tal médico de sucesso. Naquela mesma semana, recebemos a visita de um tabelião nos dando a notícia de que um familiar distante nos deixou uma enorme herança. Meu pai dizia que não conhecia esse tal parente, mas também sequer procurou saber, pois aquela fortuna veio para mudar nossas vidas. Naquele momento, eu tive a certeza de que o meu destino estava traçado e que eu deveria me preparar psicologicamente para acabar com a vida de alguém. Eu queria tocar no assunto com meu pai e fazer perguntas se ele realmente conheceu o Sr. Crowley. Mas eu não podia contar sobre o nosso acordo com ninguém. Nos anos que se seguiram, minha vida mudou drasticamente. Dediquei-me aos estudos e tornei-me um médico de sucesso, subindo os degraus da escada corporativa com velocidade vertiginosa. Dinheiro, poder, reconhecimento, tudo estava ao meu alcance. Mas o preço que deveria pagar por tudo isso estava sempre presente em minha mente, como uma sombra que me seguia aonde quer que eu fosse. O acordo que fiz com o Sr. Crowley não era apenas uma questão de assinar um pedaço de papel. Era um contrato sinistro. Uma promessa de entregar algo de valor em troca da minha ascensão ao topo. E o que eu tinha que entregar não era apenas minha alma, mas algo muito mais pessoal e doloroso. Uma vida a cada 3 anos. Convenci-me de que estava no controle, de que poderia lidar com qualquer desafio que surgisse no meu caminho. Então, quando os primeiros 3 anos se passaram, após eu conseguir o emprego dos sonhos e o momento finalmente se aproximou, eu me vi enfrentando uma escolha terrível. A quem eu sacrificaria para satisfazer o acordo com o Sr. Crowley? Onde encontraria força e coragem para fazer algo tão cruel? No final, o medo de perder aqueles que eu amava falou mais alto, e eu fiz o impensável. Traí a confiança daqueles que me rodeavam e destruí a vida de uma inocente. Enquanto eu fazia o ritual e o corpo sem vida caía aos meus pés, tive a certeza de que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. A minha primeira vítima eu conheci quando eu tinha 26 anos. A partir desse momento, os gritos de dor da vítima me atormentavam como uma maldição, assombrando meus sonhos e corroendo minha sanidade. A cada 3 anos, eu era forçado a repetir o ritual macabro, a entregar outra alma inocente para manter minha própria alma a salvo. Mas tudo mudou após conhecer Gabriela no hospital. Eu dava plantão nesse hospital 2 vezes por semana e me apaixonei de cara. E a minha vida ganhou graça no momento em que ela aceitou sair comigo. Ela era a luz em meio às minhas trevas, a esperança em meio ao desespero. Nossos corações se uniram em uma conexão profunda e sincera, e logo nos encontramos comprometidos um com o outro. Nessa época, eu tinha 34 anos. Cada dia que passava, eu me tornava mais dependente do amor dela. E era tão forte esse sentimento que em menos de 1 ano, eu a pedi em casamento. Gabriela assumiu a responsabilidade pela organização do casamento. E para meu azar, a data escolhida por ela para a cerimônia coincidiu com o prazo da oferenda que eu estava destinado a fazer. Faltando 15 dias para o casamento, eu decidi que iria quebrar o pacto que fiz com o Sr. Crowley. Não queria e não podia mais destruir a vida de ninguém. Eu queria me tornar um pai de família digno. Eu já havia feito 3 vítimas e acreditava que era o bastante para que o Sr. Crowley me deixasse em paz. Naquela noite, preparei o altar, como havia combinado há alguns anos, e chamei seu nome 3 vezes. Mas ele não apareceu. O Sr. Crowley já sabia que eu o esperava para anular o pacto. Os dias se passaram e nada dele. A cerimônia do casamento ocorreu como esperado, e logo Gabriela veio morar comigo. Nos primeiros anos, nossa vida era perfeita. Mas no dia em que completamos 3 anos de casamento, minha esposa adoeceu e precisou ser internada. Sua doença não tinha explicação, e nenhum outro médico encontrou um diagnóstico para ela. Nessa mesma época, comecei a ter pesadelos com o Sr. Crowley sorrindo macabramente para mim
e dizendo que eu iria pagar com o meu bem mais precioso e que minha esposa só iria melhorar se eu cumprisse o acordo. Então, naquela mesma semana, decidi que precisava salvá-la e saí em busca da minha próxima vítima. Combinei um encontro com uma garota de programa. Aliás, era assim que eu encontrava minhas vítimas. O olhar inocente daquela jovem cortou meu coração. Mas eu não podia perder a mulher que eu tanto amava. Ao terminar, abri a bolsa dela, pois eu gostava de rezar pela alma dessas inocentes pessoas. Foi nesse momento que vi a foto dela abraçada com 2 crianças. Isso me destruiu. Ao sair dali, retornei para o hospital e fiquei ao lado de Gabriela até o amanhecer. E, como esperado, sua melhora veio repentinamente, como um milagre. Então tomei uma decisão drástica. Fui à delegacia e me entreguei. O meu sucesso não podia custar a vida de tantas pessoas. Hoje estou aqui na cadeia, esperando que o Sr. Crowley venha levar a minha alma, já que o acordo sempre foi esse. Tudo o que conquistei na vida, eu abri mão, vendi tudo e doei todo o meu dinheiro para centros de caridade até o último centavo. Sei que isso não irá apagar nada do que fiz, mas pelo menos sei que a fortuna que conquistei ajudou a salvar vidas. Muitos pensam que sou louco, e sei que todos me odeiam, mas me perdoem. Tudo que fiz, eu não tive escolha. A vida escolheu por mim. Devido ao meu estado de depressão, recebo constantemente visitas de missionários e psicólogos, e foi através dessas pessoas que enviei a minha carta para compartilhar a minha história, para que o mundo soubesse o quanto é ruim fazer pacto com forças ocultas. Não tem um dia que eu não me arrependa do que eu fiz.